Olá, seja bem-vindo a esta série Princípio Inteligente nas Plantas. Hoje eu vou falar a lição 124 dessa série, que é ainda a sequência da outra 123, que é Matéria Médica Homeopata nos Vegetais, número 2. Eu já vou parar só no número 2, porque não me interessa ficar dando a matéria médica, que esse material você vai encontrar. Tem livros e tem, como eu expliquei, venho explicando, se você fizer o pedido assim, para a Universidade Federal de Viçosa, você fazer o pedido, eles mandam o caderno de homeopatia. A distribuição é gratuita. Você tem que pedir o pedido a Vicente W.D. Casale, Universidade Federal de Viçosa, Minas Gerais, CEP 365-70000, e-mail vwcasale@ufv.br. Pode pedir, é permitido que você copie, que você distribui, não pode é vender. E que for copiar ou distribuir tem que explicar que esse trabalho foi coordenado por Rezende JM. Então, é um trabalho que tem o respaldo de uma grande universidade brasileira, que faz pesquisas sobre homeopatia, talvez a Escola de Agronomia do Brasil que melhor pesquisa sobre esse assunto, apesar de já ter pesquisas em várias, e na Europa já tem bastante, nos Estados Unidos, e cada vez vai crescer, porque é uma tendência natural que a agricultura orgânica cresça. Então, muitos produtores que usa o fertilizante químico, ele vai usar fertilizante homeopático, vai usar adubo homeopático e vai usar a homeopatia para o adubo, para o solo, para a água, e é proibido usar remédio na agricultura orgânica. A homeopatia é que é o remédio usado. Então, as fábricas que vendem fertilizantes, não é que vai parar de vender, vai vender, mas vai vender menos e vai vender muito fertilizante orgânico, orgânico vai vender. E as que vendem veneno tóxico para as plantas vai cada vez diminuir, e no futuro vai vender homeopatia, que é um excelente remédio para a agricultura e para o solo, porque o solo continuar do jeito, usando tantas substâncias inorgânicas como usa, ele vai ficar estéril no futuro e causar grandes contaminações, não só do solo, da água, dos riachos e assim por diante. Então vai precisar fazer. Então a homeopatia, a discussão é como é que a homeopatia vai agir se ela está, às vezes, acima do número de Avogadro? Como é que ela age? Então eu peguei aqui a pulsatila CH30, pode usar CH6 ou a CH30 nas experiências. A homeopatia, a pulsatila, estimula a frutificação, estimulada com a pulsatila. Plantas que estão sofrendo por falta de ventilação, a pulsatila ajuda muito. As hortaliças com produção diminuída por causa do baixo número de semente por frutos, a pulsatila é um excelente remédio. Por intolerância ao local do cultivo, como por exemplo lugar abafado, a pulsatila é um excelente remédio. Minha intenção não é estar chamando a atenção para a matéria médica homeopática de vegetais, que não é essa o meu foco. O meu foco é chamar a atenção para os corpos multidimensionais das plantas, a compreensão da medicina vibracional para as plantas e a compreensão do princípio inteligente das plantas, para entender a planta como um ser integral,
um ser biológico, social, psicológico e espiritual, que não é entendido só parcialmente. Não está contra nada disso, o estudo da anatomia, da fisiologia, da embriologia, da genética, da fitopatologia, nada nós estamos contra. Apenas estou chamando a atenção, tem mais coisa que vocês precisam conhecer. É só nesse sentido. Staphysagra é outro remédio. Quando a planta sofre por excesso de ácaros, neumatoides, pulgões, é um excelente remédio a Staphysagra. Excelente. Plantas enxertadas, precisa usar a Staphysagra. Laranjeiras com pulgões, que tinha poucas folhas, com manchas grudentas, houve controle de pulgões, formou folhas novas e vigorosas. O caule ficou limpo e os galhos com brotos novos. Usou na Staphysagra. Excelente remédio. É muito bem estudado no ser humano. Tem milhares de sintomas com a Staphysagra. No animal, bastante estudado. Na planta já tem material, não só tem esse. Esse aqui eu estou dando uns. Mas existem outros e vai ter mais porque cada vez estão pesquisando mais os remédios homeopáticos nas plantas. Sulfo, usado geralmente na CH6 e CH30. Usa muito o sulfo. Plantas com excesso de transpiração, excesso de luz, às vezes adoece. Plantas com falta de nutrientes em quantidade, o sulfo é um excelente remédio. Como se ela estivesse com anemia por falta de nutrientes, você dá o sulfo. Serve para desintoxicação das plantas. Desintoxicação das plantas. O sulfo é um excelente remédio. Para desintoxicação do solo. Solo intoxicado, ela desintoxica o solo, fazendo no solo. Serve para melhorar o florescimento das plantas. No hibisco vermelho, aparência boa ela ficou. E planta que estava com pouca raiz melhorou. No feijão, crescimento normal com folhas e caules perfeitos quando usaram o sulfo. No rabanete, germinação rápida. No milho, germinação e desenvolvimento heterogêneo, caules fino e coloração verde clara. No pimentão, trata de quando estava com atraso na germinação. Para plantas pouco desenvolvidas, para controle de fungos, excelente remédio. Excelente remédio. Controles de fungos. Você usa, às vezes, nos grãos, controlar os fungos dos grãos que vai plantar. Excelente remédio, o fungo. O sulfo, na homeopatia, é remédio muito bem estudado. No homem tem milhares de sintomas que eles trabalham. Mas no animal tem bastante, e na planta já tem. Eu estou dando aqui só um apanhado porque eu quero apenas chamar a atenção que existe e precisa ser entendido. Precisa parar urgentemente desse excesso de veneno que estão usando nas plantas. Está dando transtorno para as plantas, para os animais, para a terra, para o homem. Precisa parar. As plantas absorvem esses venenos e causam transtorno para a saúde humana. Tuia ocidentalis. Quando a planta apresenta muita calosidades, quando tem verrugas, quando ventos frios prejudicam as plantas, quando vento quentes é prejudicial, quando tem tumores nas plantas, tipo galha, excelente remédio. Luz vômica, usar no viveiro ou comprar mudas, uma experiência com o lírio da paz que recebeu veneno contra mosquito da dengue que tem atacado tanto.
ficou deformações nas flores e nas folhas, ficou queimadas quando recebeu o veneno da dengue. Normalizou depois de usar o Nus Vomica. Normalizou. Nas plantas, desintoxicação e descontaminação. Limpeza nas plantas. Havendo descontaminação, limpeza. Havendo fetidez, às vezes a planta está, além de desintoxicada, ela está fedendo. Quando está apresentando fetidez, normalmente foi usado o Nus Vomica com um pirogênio junto. E conseguiu um êxito fantástico usando isso. A camomila. No feijão, plantas mais desenvolvidas, mais vigor, caule mais grosso e folhas maiores, maior germinação, conservação do solo com camomila, conservar. Grande capacidade de captar cálcio. A camomila, você joga camomila na planta, pulveriza, e a planta está com deficiência de cálcio, que é bem estudada isso na agronomia, ela capta o cálcio, ajuda a captar o cálcio. Que coisa fantástica! Isso feito numa dinamização alta. Como é que isso acontece? Não é quimicamente, é física. É física. É esse caminho que nós teremos que chamar a atenção, das experiências por ressonância, por magnetismo que acontece nas plantas. Reações em cristais fazendo ressonância. É isso que nós queremos chamar a atenção, desses corpos multidimensional das plantas, que não é estudado ainda pelos companheiros de estudo das plantas, só que nós temos muita evidência científica para trazer essa discussão. Vê que essa aula agora é a 124. Já foi bastante material. A silícia. Feijão, desenvolvimento normal da planta. Houve um desenvolvimento quando deu silícia para o feijão. Para o couve, as raízes numerosas, longas, maior e número de folhas mais vigorosa. A flor de sede, quando usou silícia, flor sede branca, é flor ornamental. Plantas mais desenvolvidas com muitas raízes. Para o feijão, germinação e desenvolvimento da planta, caules e folhas heterogêneas. No cacau, houve uma germinação normal quando estava com baixo desenvolvimento. Na goiaba, com crescimento paralisado, folhas mais grossas e saudáveis, brotação, novo caules mais resistentes e sadios. Auxilia no processo de estruturação dos solos. É útil na desintoxicação do solo contaminado. Serve para solo com grande quantidade de concentrações de alumínio, de ferro, de mercúrio, de arsênico e chumbo. O silício é excelente remédio quando o solo está contaminado com excesso desses produtos, alumínio, ferro, mercúrio, arsênico e chumbo. Serve quando resíduos de agroquímica aplicada nas lavouras, tem muitos resíduos ali do agroquímica, ela serve para melhorar, o silício serve. Nesses casos, usa complexo. Quando tem muitos agroquímicos, às vezes tem muito veneno, eles usaram, nas experiências, fizeram um complexo da silício e o ferro metálico, usaram duas substâncias da pulverização da homeopatia. No excesso de ferro na água, quando tem muito ferro na água, que dá problema, a silícia e ferro metálico foi usado e também deu resultado. Naturalmente, eu poderia pesquisar outros medicamentos, falar sobre as pesquisas que já existem sobre outros medicamentos. Tem vários medicamentos. Tem
a ignátia, a ducamara, o alumínio, o cálcio carbônico, o arsênico albo, o zinco metálico, o licopódio, valeriana, úrtica auris, bórax. Tem um número grande. Mas não é minha intenção trabalhar isso. Eu chamei a atenção da matéria médica, homeopática, de vegetais, para chamar a atenção que não há necessidade desses venenos, porque a maioria tem uma visão só química. E a visão só química é limitada na planta. A planta é um ser complexo e que ela tem uma estrutura realmente química, física. Ela tem uma estrutura, ela tem uma dimensão estrutural elétrica, que está trabalhando uma dimensão que o metabolismo é atingido pelo magnetismo, é atingido pelos cristais, atingido pelo estudo da luz. É preciso entender essas várias ações físicas fora da química que está agindo na planta. E tudo indica que ela tem um coordenador para isso tudo, que é o princípio inteligente, e que tem como se fosse um vice-coordenador, o corpo etérico, o duplo etérico, a energia vital dessa planta. Eu quero chamar a atenção que tem muitas evidências científicas, a gente começar a estudar a planta como um ser social, biológico, psicológico e espiritual. Estudar os corpos multidimensional das plantas, porque nós temos materiais já de pesquisa e temos materiais espirituais que também para se discussão, como o livro Evolução em Dois Mundos, do Chico Xavier, psicografado pelo espírito André Luiz. Que Deus guarde vocês, boa sorte e até o próximo encontro sobre o princípio inteligente das plantas. Deus guarde vocês.